Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Esse livro que a gente está estudando já há algumas semanas. Hoje vamos ao estudo número 7. Estudo esse que a gente faz 2 capítulos por semana, de uma vez só. A gente tem o nosso encontro aqui 30 minutinhos mais ou menos, não ultrapassando muito, até porque a gente está divulgando esse estudo não só nos canais do Nelson Tavares, como também de casas parceiras, centros espíritas e outros canais espíritas também. É uma alegria, quero desde já agradecer a todos os amigos que estão replicando, multiplicando essa mensagem, esse estudo. Não é só o estudo do Nelson, é o estudo de todos nós. É frente à nossa dificuldade, ou melhor, o nosso desafio de alcançar a tal calma, a tal paciência, virtudes essa que a gente precisa adquirir. Quando? Quando a gente quiser trabalhar ao nosso favor. Então, é uma proposta desafiadora, digamos assim, que Emmanuel nos traz nesse livro. E eu convido a todos a lerem o livro, um livro de mensagens rápidas, capítulos curtos, uma paginazinha, duas, muito tranquilo. Se você não consegue acessar esse livro em papel, não quer, não gosta, tem disponível online, inclusive gratuitamente, tá? Só botar aí no Google, Calma Emmanuel, e-book ou PDF, melhor, PDF, que vai aparecer e você pode baixar o livro, tá ok? Capítulo de hoje, que a gente vai estudar, vai ser o Riqueza Prematura e Rusgas Domésticas. 2 capítulos aqui importantes. Pergunta, quem é que não tem rusgas domésticas aqui? Ou já teve no passado, nos nossos encontrões, ou nas nossas trombadas, digamos assim, dentro do seio familiar, com aqueles que nós amamos ainda. Às vezes a gente briga, bate cabeça, atropeça um no outro, sabe? Mais ou menos. Acredito que todos nós vivemos ou já vivenciamos. E riqueza prematura. Esse conceito de riqueza, muitas vezes confundimos com prosperidade. Essa palavra prosperidade, que muita gente faz confusão ainda, traz para o aspecto religioso a prosperidade material ou prosperidade espiritual. Vocês sabem a diferença ou não? Vamos falar um pouquinho disso hoje. Não querendo julgar ninguém, tá? Cada um faz a sua leitura. Eu vou sempre trazer aqui a leitura do Nelson, que está sempre baseado, ou tento pelo menos, com a doutrina espírita, com os ensinos do Mestre Jesus. Mas cada um faz a interpretação que quiser. Atenção, vou repetir o que eu falo sempre: ninguém precisa concordar com o Nelson, não, tá? São interpretações daquilo que o Mestre Jesus veio nos trazer. Então a gente tenta aqui com humildade compreender o que é aquilo que a gente não compreende ainda. Fala assim, o Nelson sabe tudo, quem dera eu soubesse. A gente está buscando entender. E por isso estudos como esse nos ajudam a refletir, pensar mais, encontrar o nosso caminho, nos conectando mais com esse ensino, com essa mensagem, com essa palavra do Mestre Jesus. Ponto. Cada um com a sua interpretação. Mas vamos lá? Vamos começar então. Eu convido a todos, quem se sentir à vontade, a fecharem os olhos comigo e rogamos a Deus Pai, agradecendo essa encarnação, essa vida, as dificuldades, desafios que se apresentam para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos ao nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão, que está sempre ao nosso lado, o Mestre Jesus, o exemplo de Jesus, aquele que nos mostra o caminho a percorrer, um caminho tranquilo, sereno, o caminho da felicidade, o caminho do amor. Agradecemos também a espiritualidade de luz, que sempre está conosco quando buscamos vibrar no alto, no amor e nesse aprendizado. Em especial agradecemos Emmanuel por compartilhar conosco,
através dessa obra, os seus conhecimentos para nos ajudar e facilitar a nossa compreensão. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, quem está chegando aqui, seja bem-vindo. Já realizamos 6 estudos, hoje a gente está no 7º estudo. Eu leio aqui alguns trechos só que eu retiro e comento e mastigo e trago uma reflexão para a gente pensar aqui em conjunto, tá bom? Então, primeiro trecho que eu separei aqui, abre aspas, para Emmanuel no capítulo Riqueza Prematura. Vamos falar aqui do aspecto material. Então, Emmanuel lança alguns questionamentos aqui para a gente se realizar, para a gente fazer, para nós próprios. Vamos lá. Indaga-te se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Boa pergunta. Emmanuel nos convida a perguntar para nós mesmos se a gente estaria trabalhando se a gente estivesse, como é que ele diz? Escorado no dinheiro excessivo. Olha a questão aqui, dinheiro excessivo. Não é isso que todo mundo quer? Quer dizer, nem todo mundo, mas o sonho de ficar rico para trazer mais facilidades, mais tranquilidades. No aspecto material, claro que é bom. Claro que é bom. Uma vida com mais dinheiro, uma vida com mais facilidades, isso não tem dúvida. Agora a pergunta é, será, aí Emmanuel que está trazendo a pergunta, será, indaga-te, pergunte a si próprio, que você não se afastaria do trabalho por causa disso? Interrogação. Ah, Nelson, mas trabalho, calma aí, como é que é essa história de trabalho? A vida, por si só, é evolução. Evolução espiritual que a gente está falando. Então a gente está falando do aspecto material e do aspecto espiritual. O que Emmanuel vai trazer aqui é o aspecto espiritual. Ponto. E aí vamos lá. O que dinheiro tem a ver com evolução espiritual? Vou responder para vocês. Nada. Absolutamente nada. Claro que ter uma vida com mais segurança, com mais recursos, com mais acesso, não tem problema nenhum, não é voto de pobreza, ok? Alguma confusão que algumas pessoas fazem também, nesse sentido de que ter dinheiro é errado, alguma confusão que a igreja fez no passado e algumas linhas até hoje fazem também. De novo, não estou aqui para julgar, eu estou aqui para trazer aquilo que a gente compreende e busca compreender, tá? Problema nenhum tem em ter. Mas atenção, será que ter não nos isentaria de trabalhar aquilo que a gente tem que fazer? Pergunta clássica, sabe aonde? Na porta da loteria, quando tem aquele prêmio acumulado da lotérica. Aí a repórter vai lá com o microfone na mão e pergunta, fulano, me diz uma coisa, você vai jogar? Vou fazer a fezinha, quero mudar a minha vida. Olha que interessante, quero mudar a minha vida. Ah, é mesmo? O que você vai fazer? Ah, eu vou parar de trabalhar. Eu vou viver, curtir, vou dar dinheiro para quem eu gosto, os meus parentes, meus amigos. Vou viajar, vou viver fazendo o que eu quero, o que eu sempre quis fazer. Mas olha só, pausa aí. Parar de trabalhar, viver talvez no ócio, talvez, indo numa direção contrária daquilo que ele precisa ou daquilo que aquela pessoa necessita para o seu crescimento espiritual. Isso talvez responda muita coisa. Por que muitas vezes a gente vive, ou nós, ou muitos de nós, vivemos em uma busca incessante pelo dinheiro para mudar de vida, mas esse mudar por si só, espiritualmente falando, pode ser um grande problema. Não estou falando para todo mundo, é caso a caso, tá, pessoal? Atenção. Estou generalizando aqui o conceito que Emmanuel nos trouxe para a gente pensar. Por quê? Porque dinheiro não é problema desde que saibamos usá-lo.
e que isso não nos afaste, não nos impeça da nossa caminhada, na nossa direção. Direção essa espiritualmente falando. Por isso que o Emmanuel nos indaga, nos pergunta: pergunte a ti próprio se o dinheiro em excesso não te faria parar de trabalhar. Lembrando que o trabalho é ser útil ao próximo, ser útil ao meio, ser útil a si próprio. Mais à frente vai falar um pouquinho aqui sobre ócio também, porque muitas vezes o dinheiro em excesso nos instiga, nos suscita, nos convida ao ócio, tá bom? Lembrando mais uma vez, dinheiro traz felicidade ou não? Ou dinheiro traz facilidade? Ou dinheiro manda buscar felicidade? Sabe aquela frase? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Quem tem dinheiro pode, compra tudo. Não vou julgar o conceito não, tá? Vou questionar para você. Vou deixar a pergunta no ar para você se fazer. Dinheiro é felicidade ou não? Responde aí embaixo, escreve para mim, se você quiser compartilhar, claro que eu vou ler depois, se dinheiro é felicidade para você. Pensa direitinho. É dinheiro felicidade ou não? Ou é facilidade? Interrogação. Fica o questionamento no ar. Vamos lá? Vamos continuando aqui falando sobre ociosidade agora. Emmanuel nos diz, abre aspas para Emmanuel, medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com a agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Olha que interessante. Ociosidade dourada é o oposto de ser útil. E o que é ser útil? Ser útil é trabalhar. O conceito de trabalho a gente sempre vincula com o aspecto material, a remuneração, o ordenado, o olerite, para pagar os boletos no final do mês. Só que a espiritualidade nos traz uma explicação de trabalho num sentido mais amplo, espiritualmente falando, que é esse o trabalho que importa, ok? Independente se você ganha muito, ganha pouco, se você tem um trabalho reconhecido na sociedade, ou se você está desempregado ou não, isso tampouco importa no sentido espiritual. O que é o sentido espiritual? É aquilo que a gente está fazendo aqui, vivenciando um estágio de vida por um período determinado de tempo curto, que já acaba, tá? Desculpa se eu sou portador de mal notícias, mas já eu e você aqui a gente vai desencarnar. Então, o que nós estamos trabalhando pelo nosso eu, para o nosso crescimento, para a nossa evolução enquanto espíritos que somos? Interrogação. E a espiritualidade nos responde claramente que é trabalhe sim, sempre. E o que é trabalho? O trabalho é ser útil para você mesmo. Trabalho é ser útil para o próximo. Trabalho é ser útil para o meio. Então perceba na atividade que você escolheu para a tua vida hoje, ou que você se encontra, seja ela qual for, empregado ou desempregado, dá para trabalhar sempre nesses 3 pontos, sendo útil para com o próximo, sendo útil para você e sendo útil para o meio, tá bom? Lembrando que ociosidade não tem nada a ver com descanso e lazer, que é importantíssimo. Descanso e lazer não tem a ver com ócio, é diferente, tá? Vamos tomar cuidado, porque às vezes é uma palavra que a gente joga e parece que, porque você é vagabundo, não está fazendo nada, é ocioso, ou será que ele está recuperando as forças do seu trabalho, da sua dedicação? É importantíssimo esse equilíbrio também. Então tenhamos atenção a isso e não façamos confusão, tá ok? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que Emmanuel nos diz, abre aspas para Emmanuel, lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que, porventura,
deixasse sem justa e proveitosa destinação. Aí é um ponto chato demais que existe desde a época que a época existe. É o quê? Brincando aqui. Que é a história do testamento, a história da briga, partilha, que há discórdia, há tanto comprometimento de reencarnação por causa de briga, por causa de dinheiro que é deixado por fulano, que é o meu pai, que é o meu avô, que foi o meu marido, a minha esposa, o meu tio. Eu tenho direito e acreditamos que o outro não tem, o outro acredita que tem mais do que a gente, e aí começa a briga, arranca-rabo, discussão, e que é uma infelicidade. É uma pena, é um cenário que destrói lares, destrói famílias, destrói relacionamentos, quando, infelizmente, nós damos maior importância a aspectos materiais. Atenção, pessoal, não estou falando que não temos que correr atrás dos nossos direitos, ok? Agora, uma pena que nós, enquanto seres humanos, não conseguimos sentar claramente numa mesa, ou infelizmente em muitos casos, sentar, conversar, acordar um meio do caminho que seja, ou chegar num ponto de acordo sem tamanha confusão, tamanha briga. E briga essa que vira até um crime depois, e tantas mortes derivadas. Quantos casos a gente conhece, não só na televisão, mas casos pessoais, ou um parente conhecido, um amigo que vivenciou ou vivencia um racha na família e que fomenta e alimenta muito ódio e muito sentimento de injustiça e vingança por causa de partilha de bens. O que a gente pode falar sobre isso? Atenção. Tenha atenção para não criar um problema tamanho que não se resolve nessa, mas será resolvido na próxima encarnação. Então, o que eu quero dizer? Se você hoje tem uma briga, um racha, alguma discórdia com um ente querido, ou que agora talvez nem seja tão querido mais, um parente, por causa de briga, por causa de dinheiro, cuidado. O que eu posso falar para você? Vigia o teu sentimento em relação a essa pessoa. Se for possível restabelecer o contato, fazer as pazes, ótimo. Mas há casos, infelizmente, que estão em ordem judicial, afastamento mesmo por ordem judicial, as pessoas não podem chegar mais próximas umas às outras, ou tentativas de homicídio, agressão física, tanta coisa muito complicada. Mas o importante aqui, o foco espiritual é o que você sente, o que você pensa sobre essa pessoa. Independente da história triste do passado, tenha atenção ao sentimento que está aí hoje, aqui, nutrindo dentro de você. É por aí. É por aí que você vai perceber se você está agarrado, ligado através dessa teia de ódio, negatividade, rancor, vingança a essa pessoa, ou você conseguiu digerir, ultrapassar e vibra hoje positivamente para ela, mesmo que não tenha mais contato com ela, tá? Então fica aqui a dica para você se observar e perceber como é que está o teu relacionamento, se esse assunto te toca, tá ok? Vamos lá? Próximo ponto aqui que eu separei de Emmanuel, que já vamos agora para o próximo capítulo, que é Rusgas Domésticas. Muito curtinho, Emmanuel nos diz o seguinte: de pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Pessoal, olha só, corta na raiz, tá? Corta na raiz. Se está percebendo que vai dar ruim, um probleminha pequeno, uma rusgazinha dentro do lar, às vezes um mal entendido, um ponto de vista diferente, uma não concordância,
uma coisa que não está batendo muito e você já antecipa e percebe que vai dar problema, corta logo dentro do possível. Para quê? Para não deixar acumular. E esse acumular, aquela velha história da bola de neve, melhor, bola de neve não, que neve é uma coisa branquinha, bonitinha, uma bola de lixo que vai crescendo, crescendo, crescendo e ela vem, nos atropela e nos derruba. E aí o caldo entorna e vira problema para os dois lados. Como Emmanuel falou, vira um caudal de rixas e aversões. Aversões essas que depois dá muito mais trabalho para reaver, para recuperar, para retornar, para restabelecer aquilo que foi perdido. A harmonia, o equilíbrio, o sentimento amoroso, a paz dentro do lar. Então, se você está percebendo logo que existem pequenas rusgas domésticas, corta logo. Corta como, Nelson? Não dá, porque aqui em casa o sangue sobe, como é que eu vou ficar calado e o bicho vai pegar, tem que resolver. Calma, olha o nome do livro, calma, perceba com a tua sensibilidade como talvez aquele momento não seja o momento adequado para você falar certo tipo de tópico com aquela pessoa. Por quê? Qual é o momento? É perceber que aquele momento talvez não seja o melhor. Aguarde o momento. 1 hora depois, 2 horas depois, 1 dia depois, 2 dias depois, 1 semana depois, também não é para engolir certos tipos de questões. Se está te fazendo mal, necessita de um diálogo, de uma conversa, para a gente chegar num meio acordo. Agora, o que acontece muitas vezes é, você já não está muito legal, por que motivo que seja. Aí a pessoa também, pior ainda, chegou do trabalho, está na rua, está com as confusões, os conflitos dela, e ela também veio no ritmo dela. E teve ali uma rusgazinha. E aí, dali, para pegar fogo, é o fogo e você é a gasolina. De repente, bum, explode, lambe, pega fogo. E uma coisa que é pequena, que às vezes dá para se resolver num outro momento com mais calma, sentando com a cabeça limpa, tranquilo, e conversar sobre o mesmo tópico, talvez naquele momento pode desencadear um problema muito maior. Então, sensibilidade essa que eu convido a todos é o quê? A ser mais atencioso e perceber o momento do outro e o nosso momento também. Porque às vezes o problema não está só no outro, é a gente que já não está muito bom, ok? Que o dia não está muito legal, essa semana não está muito legal, as coisas não estão muito boas, e aí o fulano me veio atravessado e já é no bate-pronto, já ó, bateu, valeu, e já vira um problemão. Alguém se identifica aí ou não? Eu faço risada aqui, pessoal, e brinco, porque às vezes eu recebo umas mensagens depois, só abrir um parênteses, falando, Nelson, você estava falando de mim, aquela coisa que você falou naquela palestra, naquele estudo, poxa, parecia que você estava conversando comigo, eu me vi ali. E é assim mesmo, pessoal. Esse é o ensino de Emmanuel aqui. Emmanuel nos ensina a lidar com as nossas questões do dia a dia, a nossa realidade, as nossas dificuldades para conquistar o quê? Essa calma. É conquista, é trabalho, tem que prestar atenção, tem que fazer esforço, não é de um dia para o outro. O que eu estou propondo aqui é dentro de uma exemplificação, num conflito dentro de casa, que é fácil acontecer, é como nós podemos melhorar através do esforço, aguardando o momento certo, tendo mais atenção, tendo mais paciência, percebendo, endereçando a hora certa. E voltando ao assunto, até a gente vai estar mais tranquilo, mais sereno, porque no primeiro momento subiu o sangue à cabeça. Então, endereça para depois. Eu estou melhor, a pessoa está melhor. Vamos conversar aquele assunto agora que é importante? E aí a gente fala e conversa. Ah, não deu de novo, esquentou de novo. Calma, vamos aguardar novamente, sem fugir, sem escamotear, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui que tem mais pontos para a gente falar. Emmanuel nos diz: aprender a ouvir sem contradizer para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado é sinal evidente de compreensão
e sabedoria. Olha só, compreensão e sabedoria. Que desafio, né? Que desafio para todos nós. Nelson, como é que faz para ter calma? Como é que faz para ter compreensão e sabedoria? É exatamente aqui, ó. Ouvir sem contradizer. Ouvir sem contradizer é o seguinte: é nesse momento que a pessoa falou tal coisa e a gente não concorda e nem precisa concordar muitas vezes. E talvez no ímpeto natural é já jogar de volta a negativa, o reproche, a acusação, ou apontar o dedo e dizer que está errado, que não é assim, que é assado. E uma coisa leva a outra. Esse é o momento da virada de mesa, onde a gente não está percebendo, mas a gente pega a mesa aqui, ó, tá cheio de copo e coisa em cima e prato, a gente faz assim, ó, pum, joga lá pro alto, e a mesa vira e quebra tudo, e arrebenta tudo. Qual o convite aqui? Escuta, sem contradizer, não precisa concordar. Aprenda a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado. De novo, um momento adequado. Aguarda o momento adequado e expõe a tua opinião também. Você não concorda, não precisa concordar. Vai lá num outro momento, no momento adequado, com calma, com paciência, e fala, olha, lembra do teu ponto de vista? Eu tenho outro, eu respeito o seu. Você tem todo o direito, não é briga, não é discussão. Mas olha só, tem um outro ponto de vista. Será que dá para a gente chegar no meio do caminho? Esse é o grande desafio. Essa é a grande sabedoria para qualquer relacionamento a médio e longo prazo, onde os dois entendem, quando eu digo os dois, é você e tua mãe, você e o teu marido, você e teu filho. Filho, a gente vai abrir um parênteses aqui, ok? Porque muitas vezes o processo de educação por si só não tem muita brecha, vamos dizer assim. Mas, digamos, relacionamentos adultos, vamos colocar aqui, tá? Relacionamentos adultos. Qualquer relacionamento é perceber que o outro é diferente do que você. E o outro também perceber que é diferente. E muitas vezes não é sobre certo ou errado, nem sobre concordar ou discordar, mas é sobre chegar ao meio do caminho. Um ponto no meio, onde talvez você não tenha tudo que você queira e o outro lado também não. Mas chegando nesse ponto no meio, os dois conseguem conviver pacificamente, mesmo tendo pontos de vista diferentes. Vamos lá? Próximo ponto. Já estamos fechando, pessoal. Estou vendo que 30 minutos está apertado, hein? Não sei se passou rápido para vocês, mas para mim está passando rápido. Abre aspas para Emmanuel. Vamos lá. Não revivas os maus entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado, para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Vou repetir, pessoal, não revivas os maus entendidos. Como a gente faz isso com muita facilidade, parece que é no automático, aquela história do baú. Tem o Silvio Santos que tinha o baú da felicidade, né? Esse aqui é o baú da discórdia, da briga, confusão, porrada e bomba. Sabe quando é que é? Quando começa qualquer problema hoje, qualquer discordância hoje, de qualquer assunto, aí um lado, ou teu lado, ou o lado do outro, manda assim, fala assim, ah, mas lá em 1995 você me falou aquela coisa que, ó, é ou não é por aí? É ou não é nós aqui, muitas vezes, abrindo esse baú, que você fez isso, você fez aquilo, você deveria ter feito aquilo outro. Ainda com questões que a gente não digeriu muito bem, ou parece que guardou nesse baú, quase como se fosse uma arma, um punhal, lá desde 95, desde 1980, dos anos 2000, 20, 30, 40, 50 anos atrás, que quando na primeira oportunidade da briga hoje, a gente abre o baú e pega esse punhal e vai lá, ó, ponto, ó, aqui no pescoço do outro. Revivendo, não revivas os mal entendidos, revivendo
os mal-entendidos de ontem, desse passado que passou. Se você não digeriu aquele passado, senta e conversa, que é diferente. É sem punhal na mão, é sem discussão. É sentar e falar, olha só, aquela história lá de 95, até hoje eu estou mal resolvido, até hoje eu não digeri, até hoje eu não acomodei aqui dentro, bate mal. Eu quero conversar com você, me explica, vamos sentar, eu quero colocar para fora, eu preciso para ultrapassar, virar essa página para conseguir viver bem. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é pegar cenários do passado e utilizar isso como arma no dia a dia de hoje, nas confusões ou na briga, na discórdia que acontece. Acontece nos relacionamentos. Então isso é uma escolha nossa, isso é uma opção nossa e fica aqui o convite de Emmanuel. Pessoal, já estouramos o horário de novo. Vamos lá, o último aqui, correndo, só para matar aqui o estudo dessa semana que Emmanuel nos fala. Abre aspas para Emmanuel. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Pessoal, a calma tá aqui, tá? Não tá fora, não tá no outro, não tá no mundo. Tá em nós. Está em nós. Vamos parar de delegar porque eu não tenho paciência, eu não tenho calma, porque o meu marido é assim, porque o meu trabalho é assado, porque aqui no bairro é complicado, porque a minha situação financeira é isso, porque aquilo outro. Circunstâncias negativas acontecem, claro, e vão continuar acontecendo. Agora, adquirir a virtude calma é trabalho. Através dessas dificuldades é que vamos adquirindo essas virtudes. Então o convite é trabalhe. A gente está falando muito hoje sobre trabalho. Trabalhe para você, para o teu crescimento, para a tua evolução, para adquirir essas virtudes que não vão cair do céu, elas vão sendo conquistadas através de esforço, perseverança e dedicação. Trabalho, tá bom? Pessoal, vou encerrando aqui. Se você ficou até agora e gostou do estudo, escreve aí para mim, trabalho, tá? Para saber quem está aqui comigo, eu gosto também de interagir dentro do possível, saber quem faz sentido aqui a reflexão, de alguma forma o pensamento. Pessoal, vamos encerrar. Convido a todos, quem tiver vontade, de fazer comigo a oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, Mestre amado, nosso amigo, agradecendo a espiritualidade de luz, agradecendo o Emmanuel por essa obra, por compartilhar conosco esse ensino. E dessa forma, felizes que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo na semana de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Beijos e abraços a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.